tira qualquer dor. Um abraço teu me traz segurança. No meu caminhar, quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Carinho teu tira qualquer dor. Um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Pai, espelho pra minha jornada, mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Esqueci das histórias contadas pra eu dormir. Ai, como é bom me lembrar das canções que cantavas pra mim. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Boa noite, irmãos, boa noite, igreja, boa noite, amados que estão nos assistindo aí essa noite. Estamos começando mais um culto de louvor e adoração a Deus. Então, separe esse momento na sua casa, onde você estiver, para fazer esse culto de adoração a Ele. É um culto especial, um culto para o Dia dos Pais, especialmente para os pais, todos os pais que estão aí. Nós já estamos de antemão parabenizando cada um pela sua vida, pelo dom de ser pai, né? Não é fácil ser pai,
mas você tem o dom de ser um bom pai. Que Deus abençoe sua vida, continue conosco, louve conosco. E vamos cantar. Em Salmos já fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É isso que vai dizer essa primeira canção. Então cante com toda a sua força mesmo, abre seu coração e esqueça tudo agora e apenas louve ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá? Eterna gratidão a Cristo meu Senhor, Salvador, aleluia. Mesmo que haja pedras no meu caminhar, que dificuldades eu tenha que enfrentar, em nada vou temer, com Cristo vou vencer, aleluia. Força é, eu vou cantar em todo o tempo que o meu Senhor, a minha força é. A alegria que sinto em meu coração é sinal de gozo, eterna gratidão a Cristo meu Senhor, Salvador, aleluia. Hajam pedras no meu caminhar, que dificuldades eu tenha que enfrentar, em nada vou temer, Cristo vou vencer, aleluia. Ele é meu refúgio e a minha proteção, nada na minha barra, estou seguro em tua forte mão. A alegria do Senhor, a minha força é. Fortalece e me mantém de pé. A alegria do Senhor, a minha força é. Vou cantar em todo o tempo que o meu Senhor, a minha força é. A alegria do Senhor, a minha força é. Ele quem me fortalece e me mantém de pé. A alegria do Senhor, a minha força é. Vou cantar em todo o tempo que o meu Senhor, eu vou cantar em todo o tempo que o meu Senhor, a minha força é. Nosso Deus é o Pai maior, o Pai presente, aquele Pai que nunca falha. Ele é o Pai de todas as multidões. Então é isso que essa canção, essa próxima canção vai dizer. Cante conosco, você que sabe, você que não conhece também aprenda conosco. Pai de multidões é o nosso Deus. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas
muitas gerações eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações, eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei. Segunda Crônica 7:14 diz: se meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Assim diz o Senhor. E nós vamos cantar essa próxima canção: se eu me humilhar diante do teu altar. Amém? Faça dessa canção a sua oração. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida
sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Diante do trono, sacrifica aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és a fonte, nossa colheita, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje nós estamos homenageando os pais e queremos já de início mandar aqui o nosso abraço para todos os pais, não somente aqui da nossa igreja, mas também para todos os pais que têm nos acompanhado aí pelo canal, pelo canal da PIB. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensine a sermos pais segundo o coração do nosso Deus. Que Deus te abençoe então, viu, papai? Agora, o texto que nós escolhemos para esta noite é uma parábola contada por Jesus e que fala de um pai. Então eu te convido a abrir aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, do verso 20 a 25. Lucas capítulo 15, do verso 20 a 25. Abra a sua Bíblia e vamos fazer a leitura desse texto junto. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilha e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos. Porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Vamos orar? Pai querido, nós nos agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio de termos, ó Deus, a Tua palavra diante de nós. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio, Deus amado, de termos essa liberdade, Deus, de estudar a Tua palavra, ó Deus, de aprender da Tua palavra, ó Pai. Por isso, Deus, nesta noite, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Deus, fale conosco por meio do texto que acabamos de ler, ó Pai. E que este texto da Palavra de Deus possa servir como alimento, Deus, para a nossa alma e que possamos crescer, ó Deus amado, no conhecimento do Senhor. Deus, fala conosco, é tudo o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O personagem principal do texto é o pai. O personagem principal desta parábola é o pai. A parábola começa falando de certo homem que tinha 2 filhos. A palavra pai aparece 12 vezes nessa narrativa para mostrar que todo o drama acontece em torno do pai. Era o coração do pai que sofria. Enquanto o filho tinha as suas aventuras
enquanto o filho gastava tudo o que havia recebido, o pai estava sofrendo. O coração do pai sofre quando o filho partiu. O coração do pai sofreu quando soube que o filho se divertia dissolutamente. O coração do pai sofreu quando soube que o filho estava repartindo as bolotas dos porcos. O coração do pai sofreu quando olhou e percebeu a insensibilidade do filho mais velho diante da chegada daquele que havia se perdido. Enquanto o texto narra as aventuras de um filho que estava perdido, enquanto o texto narra as aventuras de um filho que se divertia gastando a sua herança, a gente imagina um pai que toda tarde ia até o portão da sua casa esperando e lamentando por um filho que insistia em viver longe dele. Não é difícil imaginar que todos os dias aquele pai olhava para o horizonte esperando ver a silhueta do filho voltando para casa. Jesus, ele está contando essa parábola para um grupo de pessoas, os publicanos e pecadores, os fariseus e mestres da lei. Apesar de Jesus não ter nomeado os nomes, os personagens da parábola, fica claro sua intenção de mostrar o que cada personagem representava. O pai representava Deus, o filho mais novo representava os publicanos e pecadores, enquanto que o filho mais velho, os escribas e fariseus. A figura do filho pródigo aponta para nós, pecadores, enquanto que a figura do pai que sofre pelo filho que o deixou aponta para o próprio Deus. Então, a primeira lição que o texto nos apresenta é que Jesus usa a figura do pai para nos ensinar sobre um Deus que respeita as nossas decisões. Jesus está usando a figura de um pai para nos falar de um Deus que respeita as nossas decisões. A primeira observação que faço diante do texto é que o filho não foi perdido, mas que o filho se perdeu. Se a gente olhar com atenção o capítulo 15 de Lucas, nós vamos perceber que antes de contar a parábola do filho pródigo, Jesus conta uma outra parábola, a parábola da dracma perdida. E o interessante é que a dracma foi perdida pela mulher, é o que diz a parábola. Assim como Jesus, quando conta a parábola da ovelha perdida, também mostra que foi o pastor quem perdeu a ovelha. Mas nessa parábola do filho pródigo, foi o filho pródigo que se perdeu. Não foi o pai quem perdeu o filho, mas foi o filho que escolheu se perder. Na realidade, o texto bíblico mostra um pai respeitando a decisão de um filho de ir embora. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço diz: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Fica claro aqui que a escolha foi do filho em deixar a casa do pai. Não foi o pai que mandou o filho embora, mas foi o filho que escolheu deixar aquele lugar de aconchego, aquele lugar de segurança para se aventurar pelo mundo. Aquele pai da parábola sabia que o filho não estava preparado para enfrentar o mundo, mas ainda assim lhe deu metade da fortuna, colocou metade da fortuna nas mãos de um filho. O pai sabia que as coisas não terminariam bem, como não terminou, mas ainda assim permitiu que o filho fosse embora. Por que o pai não prendeu o filho? Por que o pai não impediu o filho? Porque Deus é um pai que respeita as nossas decisões. Aquele pai não queria que o seu filho permanecesse ao seu lado por medo. Aquele pai não queria que o seu filho permanecesse ao seu lado por pena. Aquele pai não queria que aquele filho permanecesse ao seu lado por causa da herança, por causa da fortuna ou por causa da riqueza. Aquele pai, assim como Deus,
deseja que os seus filhos, ou desejava que o seu filho permanecesse ao seu lado por amor, permanecesse ao seu lado voluntariamente, por vontade própria. Deus, assim como aquele pai, deseja ser amado por aquilo que ele é e não por aquilo que ele pode oferecer. Exatamente por isso é que aquele pai não forçou a permanência do filho. O pai podia ter negado o pedido do filho, mas não fez. O pai podia ter negado entregar a parte do filho, mas não fez. Porque o amor não se impõe, porque o amor se conquista. Um pai tirano pode ser temido, mas dificilmente um pai tirano será amado. Um Deus que nos impusesse a sua vontade pelo terror, jamais seria amado por nós. Por isso o Pai nos fez livres para escolher ficar ou para escolher partir. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, somos responsáveis pela nossa vida. Nós temos a liberdade para escolher e somos responsáveis por essas escolhas. Inclusive, é escolha nossa permitir ou não que o Pai participe da nossa vida, que o Pai participe das nossas escolhas. Aquele filho não foi perguntar ao pai sobre a sua decisão de partir. Aquele filho não quis saber a opinião do pai a respeito da sua decisão de ir embora, de se aventurar pelo mundo. Não, aquele filho foi até o pai para exigir a sua parte na herança, para informar que estava deixando a sua casa. Nesse momento, existem milhares de filhos pródigos que, apesar de conhecerem a casa do Pai, continuam perdidos. Existem milhares de filhos que escolheram viver de bolotas do que desfrutar do alimento que sai da casa do Pai. Ao contar aquela parábola, Jesus estava diante de publicanos, pecadores, fariseus e doutores da lei. Todas aquelas pessoas foram criadas para se tornarem filhos de Deus, para habitarem ao lado do Pai. Todo homem foi criado para ser filho, para desfrutar da presença do Pai, para herdar aquilo que o Pai tem de melhor. Mas o filho da parábola, assim como muitos, escolhem sair da presença do Pai. O filho da parábola, assim como muitos, escolhem se aventurar pelo mundo. E todo o sofrimento dessas pessoas é resultado dessa triste escolha de viver longe de Deus, de se afastar do Senhor. Deus te criou para ser filho. Deus te criou para ser abençoado. E a bênção de Deus, ela só é derramada sobre a vida daqueles que estão próximos dEle, daqueles que querem andar com Ele, daqueles que querem morar debaixo do teto desse Pai Celestial, daqueles que querem acompanhar esse Pai Celestial, daqueles que querem desfrutar da presença desse Pai Celestial. Jesus conta essa parábola e usa a figura de um pai para nos apresentar um Deus que quer ser amado, que deseja ter um filho ao seu lado, que deseja ter o filho ao seu lado. A segunda lição desse texto é que Jesus usa a figura do Pai para nos apresentar um Deus de amor. A história conta as consequências das escolhas daquele filho e mostram que as consequências não foram boas. Aquele moço começa bem a sua nova vida, a sua aventura, mas em pouco tempo o texto mostra que a sua vida sai dos trilhos como um trem desgovernado. Em pouco tempo, aquele moço que estava vivendo uma vida de regalias, uma vida de festa, em pouco tempo ele se encontra no fundo do poço. E a situação daquele jovem se torna tão miserável que ele precisa disputar o alimento com os porcos. Mas o interessante é que, enquanto aquele jovem sofre as consequências da sua decisão, nós encontramos um pai que está sofrendo de amor por conta de um filho rebelde. Na parábola, Jesus nos apresenta
esse pai que ama, esse pai que se importa, esse pai que se preocupa com o seu filho, ainda que o seu filho seja um filho rebelde. O Deus revelado nas Escrituras, o Deus revelado nessa parábola, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não é um Deus apático, é um Deus que sente, é um Deus que se importa. A Bíblia, nas suas páginas, nos apresentam esse Deus, esse Pai, um Pai que se importa, um pai que se preocupa, um pai que está esperando o retorno do seu filho. Mas o amor desse pai se torna ainda mais claro quando o filho decide retornar para casa. O filho volta para casa carregando as marcas de uma vida longe do pai. O texto bíblico mostra um filho que volta para casa arrependido, mas inseguro e humilhado. Ele cuidava de porcos e por isso provavelmente estava fedendo, cheirando mal. Ele vinha pela rua como um mendigo, um homem coberto de trapos e de sujeira. Mas o texto, a Bíblia diz que o seu pai o viu de longe, ou seja, o pai reconheceu o seu filho. E aquela pessoa que para muitos não tinha valor, era precioso aos olhos do pai. Por isso não importa como esteja a nossa situação, não importa quais escolhas nós fizemos, o quão fundo nós tenhamos descido no fundo do poço, o fato é que Deus é um Pai que ama. Ele vê o nosso valor, apesar dos trapos e das sujeiras espirituais que muitas vezes carregamos. O texto diz que o pai reconheceu o filho de longe. Aquele pai sempre esteve no portão esperando o retorno do seu filho amado. O interessante é que o texto mostra que o pai é quem corre na direção do filho, mas é o filho, e precisamos lembrar disso, que foi o filho quem decidiu voltar para casa. Os braços do pai sempre estarão prontos para receber os filhos que buscam o seu abraço. Toda vez que buscamos os braços do Deus Pai, Ele sempre estará lá. Aquele que escolheu sair, agora escolhe voltar. E na sua decisão de voltar para casa, ele encontra um pai pronto para amá-lo, um pai que o amava, um pai que estava de braços abertos para recebê-lo. Uma história que teria tudo para terminar em tristeza, termina com alegria, com festa e com perdão, a partir da escolha de um filho de voltar para casa e a partir de um pai que decide esperar no portão o retorno do seu filho. O texto fala de alegria, de um Deus que se alegra com o filho que retorna. E isso contraria a ideia daquele Deus que oprime, daquele Deus que castiga, daquele Deus que não se importa. Esse texto revela o contrário disso, revela um Deus que ama, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que se alegra com o retorno do seu amado Filho. Portanto, o objetivo de Jesus, ao contar essa parábola, era revelar um Deus que ama os seus filhos e que quer alcançá-los com a sua graça. Muitas vezes, nossas escolhas nos levam por caminhos de dor, mas o Pai nos convida a voltar ao começo. Aquele moço recebe do Pai a oportunidade de recomeçar. Se você quiser dar o primeiro passo na direção de Deus, deixando a situação em que vive, deixando a situação em que está, você vai descobrir um Deus revelado nas Escrituras como um Deus que ama, como um Deus que aceita, como um Deus que tem um abraço de perdão. Nesse Dia dos Pais, Deus te apresenta o melhor de todos os pais. O pai que te deu um pai, o pai que te deu o privilégio de ser pai. Talvez você tenha sido um filho desobediente, talvez você tenha causado muitos sofrimentos aos seus pais, ou talvez você tenha sido um pai negligente. Talvez as suas escolhas tenham causado dor a você e a sua família. Mas o Deus apresentado por Jesus é o Deus que te convida
a voltar ao começo de tudo. Hoje, Jesus te apresenta o Pai dos pais e o Pai dos filhos, o Deus eterno, soberano, o Deus da Bíblia, o Deus do impossível, o Deus que pode reverter um quadro, reverter uma situação, o Deus que pode converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Basta que você dê um passo em direção a esse Deus e Ele te abraçará. O portão de Deus está sempre aberto, a porta do Senhor está sempre aberta, os braços do Pai estão sempre abertos, esperando os filhos retornarem para o seu abraço. Deus pode restaurar sim sua casa, Deus pode restaurar sim sua família, Deus pode restaurar sim sua vida. Você pode ter feito escolhas erradas, pode ter cometido erros, mas lembre-se que existe um Pai que é Pai de todos e que deseja a restauração, a bênção e a graça para a vida de todos. Basta que você tome a decisão correta, a decisão de voltar e de obedecer, a decisão de voltar para os braços daquele que te ama, o Deus Pai, o Deus de Jesus, o Deus da Bíblia, o nosso Deus, o Deus da igreja. Que Deus te abençoe nesse retorno.
parceirão e o meu amigão. Feliz Dia dos Pais. E um beijo. Te amo muito. Estamos chegando ao final de mais um culto, mas antes nós queremos lembrar daqueles irmãos que aniversariaram nessa semana. Queremos então nos lembrar da irmã Denise, mandar um abraço para a irmã Denise, que Deus abençoe sua vida, viu, minha irmã? Também queremos lembrar aqui da irmã Lúcia, irmã Lúcia, que Deus te abençoe também, sua casa, sua família. E queremos lembrar da Cris, a Crislaine, que Deus te abençoe, viu, Cris? Que Deus derrame graça sobre a sua vida também, sobre a sua família. E queremos nos lembrar do Robson, que também completou mais um ano de vida. Que Deus te abençoe, Robson, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus, tá bom? Mas nós queremos também deixar aqui o nosso abraço para você que tem nos acompanhado aí no canal, para você que tem nos assistido. Que Deus te abençoe, tá bom? Que a palavra de Deus nesta noite possa encontrar um lugarzinho no seu coração e possa produzir frutos para a honra e glória do Pai, Que você nunca se esqueça que você tem um Pai maravilhoso, um Pai que te ama e um Pai que está sempre pronto para te receber, para te abençoar e para cuidar de você. E eu quero então mandar aqui um abraço para todos os pais, os pais que nos assistem, os pais da nossa igreja. Que Deus abençoe você, viu, papai? Que nós possamos viver como pais segundo o coração do nosso Deus. Amém? Amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja sempre sobre a vida do seu povo. Amém, amém e amém.